Olá, pessoal, mais uma aula nossa. Hoje a gente vai falar sobre escultura, sobre a arte da escultura. Lá no capítulo 9 da nossa apostila, tá? Nas páginas 114 até a 118. A gente vai estar falando sobre essa outra linguagem da arte, que é a escultura, que é um assunto assim, que tem bastante conteúdo, tem muita coisa sobre a escultura, né, que é uma linguagem da arte muito utilizada hoje pela cidade. Né, ela saiu, aquela escultura de ficar dentro das galerias, ela saiu e agora ela ocupa até os espaços nos lugares públicos. Né, e é possível a gente ver muitas esculturas ao longo da cidade, tá, de tamanhos diferentes. Então, nós vamos dar uma olhadinha nesse assunto hoje. Vou deixar já aqui gravado para vocês dois links, né? O link que a gente vai assistir sobre a Ilha de Páscoa e sobre o Exército Terracota. Tá? Então, vou deixar gravado aqui para a gente assistir numa outra ocasião, tá bom? Muito bem, vamos lá então na nossa apostila. A gente as informações que nós temos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vamos lá. Bom, quem já viu uma escultura de perto sabe muito bem que é um tipo de arte que permite ao observador uma forma ampla de interação. Às vezes é possível tocá-la, sentindo sua textura, o material de que ela é feita, experimentando sensações e emoções que nascem desse contato. Também é possível admirá-la por ângulos diversos, andando ao seu redor, observando-a de cima, de baixo, de todos os lados, descobrindo as formas e os detalhes da obra. Né? Então, a escultura dá essa possibilidade para a gente. Né? A gente consegue observar ela sobre vários pontos de vista, certo? Bom, a escultura é uma das manifestações culturais mais antigas de que temos registros. Então, antes de acontecer as pinturas, outros tipos de arte, a escultura ela já existe há milhares de anos. Né? Então, ela é considerada, né, uma manifestação cultural antiga, muito antiga. Já na pré-história é possível encontrá-la. Sempre figurativas, as esculturas relacionam-se a eventos significativos do cotidiano, geralmente homenageando deuses e seres importantes da época. Né? Então, a escultura naquela época sempre era figurativa, ou seja, era a figura de alguma coisa ou de alguém, né? Geralmente era homenageando deuses ou pessoas importantes da época. Até o início do século XX, além de girar em torno das mesmas temáticas, as esculturas eram criadas a partir de toras de madeira ou blocos de pedra, fundindo-se metais para serem modeladas ou por meio da manipulação de barro e argilas. A partir do século XX, no entanto, artistas passam reinventando o modo de fazer essa arte, sendo obras menos figurativas e bastante abstratas. Nesse momento, além dos materiais tradicionais, podemos encontrar outros tipos de materiais. A gente já viu esculturas na areia, no gelo, de cera, materiais orgânicos, como troncos de árvore. Né? Então, madeira, a gente pode observar que os artistas hoje eles têm assim, uma vasta gama de materiais que eles podem usar para poder fazer as suas esculturas. E hoje as esculturas também, elas não são sempre figurativas, elas geralmente são abstratas. E mesmo quando mostram uma pessoa, por exemplo, ela pode ser feita de uma forma diferente, um pouco mais abstrata, só usando as formas, né, para poder representar. Então, diferente, né, de antes, que era
a escultura ela era muito ligada à questão da figura humana. E hoje a gente tem uma liberdade, né? Como sempre eu falo, né? A partir do século XX, a arte ela começa a se modificar e as temáticas usadas pelos artistas elas vão acompanhando essas modificações, né? Então a gente pode ver que há uma evolução no jeito de fazer a escultura. Aqui do lado, nessa página, nós temos a escultura do, né, que foi feita de pedra. Então, a gente pode observar que existe um certo movimento nessa escultura por causa da posição em que o artista fez, né, a representação desse homem com o título de O Pensador. Né, o jeito do braço, o jeito dele ficar sentado, parece assim, com uma posição de verdade, não é estático, né? Dá uma sensação de que ele está sentado, e isso gera uma sensação de movimento, né? Parece que a qualquer momento ele pode levantar. E a gente vai ver isso ao longo do tempo, como que isso foi sendo modificado. Na próxima página aqui, falar da rigidez ao movimento. O que significa isso? Porque lá na Grécia Antiga, que é o período da história em que se estende do século XX ao século IV a.C., é considerado uma das grandes influências da arte no Ocidente, criando padrões e estéticas que ainda hoje são utilizados. No entanto, as esculturas gregas do período arcaico apresentam influência da arte egípcia, não apenas como fonte inspiradora, mas também nas técnicas empregadas. Bom, o que significa isso? Que essas esculturas, a Grécia, ela se inspirou um pouco nas esculturas dos egípcios. Tá? E aí nós vamos ver por que fala da rigidez ao movimento. Porque essas esculturas, elas eram rígidas, elas eram paradas, assim, estáticas. A forma como ela era colocada, como ela era feita, não dava essa sensação igual a gente viu do Pensador, que é um pouco mais despojado, com movimentos muito semelhantes, né, do ser humano. E as esculturas do Egito e até um pouco da Grécia, elas eram bem, elas eram colocadas sempre de pé, com os braços abaixados, né, sempre com o mesmo rosto, né? E aí a gente vai ver algumas características dessas esculturas, né? Elas geralmente, elas eram colocadas sobre uma base de granito, xisto, calcário, alabastro e entre outros materiais. As esculturas egípcias representavam, sobretudo, deuses e os faraós, pintando os homens com tons mais escuros e as mulheres com a pele mais clara. Os egípcios buscavam dar características mais realistas às obras produzidas, uma vez que os homens ficavam mais expostos ao sol. Então, veja bem, como o homem ficava mais no sol, então ele era pintado de acordo com isso, né? Então ele era, vamos dizer assim, a pele dele era mais morena, né? E aí por isso a cor que eles pintavam, né? Os animais também aparecem retratados na arte desse povo. Há registro de esculturas egípcias desde o ano 4500 a.C. Mas foi em torno de 2900 a.C., durante o Império Antigo, que eram grandes dimensões, sobretudo por estarem associadas à arquitetura. Uma coisa interessante também, a escultura, geralmente ela estava associada à arquitetura, ou seja, ela era feita grudada nos prédios, né, nos edifícios que eles faziam lá. Tá? A diferença entre as esculturas egípcias particulares e as da realeza. Então, as particulares, elas não tinham muita proporção. Então, igual esse escrito sentado aqui, a gente olha, é uma figura que você vê que parece que as pernas são bem maiores do que o corpo. Eles não tinham muito cuidado com isso.
Já as esculturas feitas para os faraós, né, ou essa que nós estamos vendo nessa imagem aqui, ó, observa que existe mais proporção no corpo, né, existe mais semelhança com a figura real, tá? E até a forma de colocar eles simetricamente, né? Ou seja, de forma que de um lado tem a mesma coisa que o outro lado, por isso é simétrico, que é essa, o exemplo disso é essa tríade, né, que é feita aqui aos deuses, tá? Que são esculturas egípcias. Mais uma coisa sobre as esculturas é que elas, ao longo do tempo, elas foram sendo modificadas e ela perde, por isso que o título é da rigidez ao movimento, ela perde essa rigidez e aí os artistas passam a fazer as suas esculturas imitando movimentos do ser humano, tá? Então, as estátuas gregas, elas parecem, tá vendo? Um braço levantado, para baixo, a perna uma para frente da outra, né? É como se simulasse o movimento do ser humano. Então, o escultor grego ele passa a representar braços e pernas alternadamente tensos e relaxados, sugerindo o movimento. Figuras, como podemos observar por meio da imagem, a escultura Doríforo, tá? De Policleto. Ao longo do tempo, gente, nós fomos vendo serem descobertas essas esculturas, né, que foram uma influenciando a cultura do outro. Tá? Então, a gente vê que, a partir dos gregos, a escultura começa a tomar um outro jeito. Né? Então, justamente buscando retratar o movimento do ser humano. Então, ela deixa de ser aquela obra reta, sem nenhuma expressão, o corpo totalmente alinhado, né? E aí ele começa a ser mostrado de maneiras diferentes, como se ele estivesse caminhando, como se ele estivesse fazendo algum exercício, enfim. Muito bem. Nós vamos ver aqui dois tipos de escultura que foram descobertos e por isso eu separei dois vídeos para a gente assistir sobre essas duas grandes esculturas, obras de artes, né? E uma delas fica na Ilha de Páscoa, que são os moais, que envolve mistérios grandes sobre como é que eles foram feitos e como é que eles foram transportados até onde eles estão ainda, né? Algumas foram destruídas, mas ainda existem lá algumas. Então, como é que eles conseguiram fazer obras assim? Então, nós vamos assistir um vídeo falando um pouco sobre essa ilha e como é que pode ter acontecido a confecção, né, dessas esculturas aqui. Uma outra também é o Exército de Terracota. Ele foi descoberto, essas esculturas aqui, elas foram descobertas por acaso. Nós vamos escutar a história de como que aconteceu isso. E ela foi descoberta em 1974. Tá? Então, não faz tanto tempo assim. Vamos escutar a história e vocês vão entender por que ela foi descoberta assim, sem um acaso. Nós vamos assistir, então, a, a esses dois vídeos para entender um pouco sobre essas esculturas dos moais, né, Ilha de Páscoa, e o Exército. Ok? Então, vamos aos vídeos e depois a gente retoma para comentários. Ok?
Gente, então ficamos por aqui hoje, ok? Conhecemos um pouquinho sobre a escultura. Até a aula que vem.